Boa noite, povo de Deus. Eu vim aqui fazer esse pequeno vídeo porque o Senhor me deu um alerta nessa madrugada. Nessa manhã, praticamente, amanhecendo. Então, eu via no espaço aéreo uma possível invasão de grandes aviões de guerra, tá? E eu via o lançamento de mísseis de outro país para o Brasil, tá? Eu não vou dizer que vai acontecer uma guerra. Só que o Senhor está alertando para que a gente venha orar por essa nação. E eu vi aqui também roupas no final do ano, roupas brancas, roupas vermelhas, que não chegaram a virar o ano. Pessoas que morriam também no bombardeio e não chegaram a virar o ano. Então eu vi aquelas roupas, eu vi a mães reclamando por causa dos filhos, em pranto, chorando. E, gente, o que é isso? É um alerta que o Senhor está dando para despertar a Igreja de Cristo aqui no Brasil, gente. Não vou dizer que vai acontecer uma guerra, mas você sabe que a nação brasileira ela tem sido alvos de muita cobiça. Tu sabes que nós temos ouros, temos muitas coisas, muitas riquezas nessa terra, entendeu? Então, tem um Amazonas aí, então é tipo assim, é um alerta para a gente orar, para que o Senhor coloque as mãos para proteger essa nação contra futuras invasões, contra os inimigos. E era uma coisa muito triste na revelação. Então, e que o Senhor venha guardar as nossas vidas até a vinda de Jesus e que a gente possa despertar outros irmãos para orar por essa nação, porque se sabe que lá na Europa se começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e aí isso pode ser um alerta para nós brasileiros também, para nos prevenir na oração, de orar por aquela nação lá que está em guerra. E também que a gente venha fazer cobertura espiritual em oração. Então eu convoco o povo brasileiro para orar por essa nação, que ore pelo presidente, que dê sabedoria, que o Senhor dê sabedoria para ele, e que ore por cada família, por cada pessoa nessa nação, porque eu não vejo o Brasil preparado para enfrentar uma guerra, entendeu? Então, na visão, na revelação, eu via muitos aviões de guerra mesmo, aquelas pessoas com mísseis, os mísseis de um outro país, da costa atlântica, sendo lançados na direção das capitais. Então, eu moro numa cidade interior, embora aqui à beira da praia, tá? Balneário, eu moro no litoral. E eu saía com a minha família, me arrumava para ir para o interior de vila. Eu não ficava, eu começava a me arrumar para ir embora, mesmo que eu estando numa cidade pequena. Mas eu não me sentia segura na cidade pequena. Então, e sobrevoava o espaço aéreo do Brasil, aqueles aviões. Eram aviões de guerra. E teve dois irmãos que também já tiveram esses sonhos proféticos também com os aviões cargueiro sobrevoando o Brasil e vários outros menores. O outro irmão lá no YouTube também, Deus também alertou ele para uma possível guerra. Isso também é o prelúdio de uma futura guerra, pode ser uma futura guerra mundial, não se sabe, aonde a dimensão disso tudo que isso tudo pode alcançar. Mas eu vou te dizer uma coisa, para mim, sonhos e revelações que o Senhor tem me dado, como ele me deu da Covid, que eu vi a Covid ainda nos casulos, e em 2019, que começou essas revelações comigo, e aconteceu em 2020. Eu sabia que ia acontecer uma praga mundial, só não sabia o que era, eu sabia que era uma doença. E eu comecei o quê? Fazer santuário de oração na minha casa, fazer cobertura espiritual pela minha família, pelos meus amigos, pela cidade que eu vivo. Então, quando foi em 2020 explodiu, agora de novo essa revelação, isso é muito forte, gente. Então vamos nos preocupar com a nossa salvação, o Senhor tá voltando, o Senhor Jesus vem pegar a igreja na terra. Então, gente, vamos nos colocar de joelho e clamar a Deus que tenha misericórdia de nós, das pessoas, e se converter. Quem está afastado, volte para os pés do Senhor, tá? E quem estiver fazendo coisa errada, que se arrependa, que tiver com a vida errada, se conserte, procure viver uma vida cristã de verdade diante de Deus. Seja o que for que acontecer com a gente nessa nação, se acontecer o pior, que possamos ser salvos em Cristo, que possamos morar no paraíso com Cristo.
Então, gente, de imediato que eu quero é que a nação brasileira, que o povo do Brasil se coloque de joelho diante de Deus, clamando a Deus por misericórdia, por cobertura espiritual, que envie anjos nessa pátria, protegendo as fronteiras do Brasil, protegendo essa pátria contra invasões, contra essas futuras guerras. Então é isso. Eu sei que a palavra de Deus fala que se o meu povo se humilhar, o Senhor virá do céu e socorrerá aquela nação, socorrerá aquela pátria. E a outra promessa que ele disse: se tiver um justo na cidade, ele não destruirá a cidade. Então, Senhor, eu creio que de ponta a ponta no Brasil não tem só um justo, tem mais de um justo nessa terra que teme a Deus. Então, vamos orar, vamos colocar em cobertura espiritual, evangelizar os irmãos e clamar a misericórdia de Deus, que não aconteça o pior nessa nação. Tá? Mas se o Senhor permitir que aconteça o pior, que nós estejamos nas mãos dele, na fé e salvos na mão dele. Tá? Que ele nos guarde, e guarde as nossas famílias, nossos amigos, e guarde a nossa nação e o povo que clama a ele. Então é isso, gente. Vamos orar por essa nação. Vamos descer de joelho diante de Deus por essa nação, às meia-noite, ao meio-dia, às 6 da tarde, nos horários que os anjos se reúnem no céu, são nesses horários, 3 da madrugada, para reverenciar o Senhor. Então vamos descer nesses horários em oração, clamar por essa nação, que eu tenho certeza que Deus vai ouvir e vai estender a mão e vai nos socorrer. Eu creio em nome de Jesus, que o Apocalipse, mano, ele só está começando. Então vamos ter temor de Deus, reverência e usar a nossa fé para que possamos salvar o máximo de pessoas nessa pátria. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. É isso. Que Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo cubra as nossas vidas, a nossa nação e o povo brasileiro contra todo o mal.